faltou a tartaruga. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos à leitura do nosso Evangelho e, em seguida, dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Instruções dos Espíritos. Limite da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Aí a resposta é de São Luís. A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então vamos lá. A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica, em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. São Luís. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome em mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Solicitamos, Senhor, que em Teu nome possam vir aqueles encarregados desse estudo, da nossa segurança, da inspiração para o bom entendimento dos estudos desta manhã. Evocamos então o nosso irmão Leon Denis, Allan Kardec, em nome desses guias amorosos, em nome do Ernesto Bozano, o patrono deste estudo, o nosso querido irmão Altivo, diretor da nossa casa de amor, em nome desses espíritos amigos, da coluna de espíritos que dirige o CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos para o Livro dos Médiuns.
Estamos no item 269. A gente resolveu voltar, né? Então vamos lá. Item 269. É o capítulo 25, Evocações. Achou aí? Tá nesse teu livro aí, página 323. 323, é lá para trás, do 323. É o item 269. Então vamos lá. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, vir mediante evocação. Algumas pessoas pensam que devem abster-se de evocar este ou aquele espírito e que é preferível aguardar aquele que queira comunicar-se. Baseiam-se nesta opinião de que, chamando um determinado espírito, não se tem a certeza de que seja ele quem se apresente, enquanto que aquele que vem espontaneamente, pela sua própria vontade, melhor prova a sua identidade, já que anuncia assim o desejo que possui de se entreter conosco. Na nossa opinião, aí está um erro. Primeiramente porque há sempre espíritos em torno de nós, na maioria das vezes de condição inferior, que nada mais querem senão comunicar-se. A nenhum chamar, em particular, é abrir a porta para todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la entregue a todo mundo, e sabe-se o que daí resulta. O apelo direto feito a um determinado espírito representa um elo entre ele e nós. Nós o chamamos pelo nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito muitas vezes nenhum motivo teria para vir até nós, a não ser que seja nosso espírito familiar. Estas duas maneiras de operar possuem cada qual suas vantagens e os inconvenientes. E o inconveniente estaria apenas na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas nenhum inconveniente apresentam quando se tem o domínio sobre os espíritos e quando se está certo de não deixar qualquer comando aos maus. Então, muitas vezes, é útil esperar pela boa vontade daqueles que querem manifestar-se, porque o pensamento deles não sofre qualquer constrangimento e podem obter-se desta maneira coisas admiráveis, ao passo que quem diz que o espírito, por quem chamais, esteja disposto a falar, ou seja, capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos assíduos que comparecem ao encontro, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em razão da regularidade das sessões. Tomam muitas vezes, espontaneamente, a palavra para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposta ou prescrever o que se deva fazer, e então facilmente são reconhecidos, quer pela forma da linguagem, quer que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são familiares. Então vamos lá, vamos entender isso tudo aqui. Tem duas maneiras, nós já falamos semana passada, começamos semana passada, dos espíritos se apresentar, de você dar a comunicação. Uma é deixar que um espírito se apresente e ele, naturalmente, dá a comunicação dele.
Uma outra é você evocar o espírito. Chama o espírito fulano de tal para me ajudar. Kardec colocou o seguinte, que ele prefere evocar o espírito para comandar o trabalho. E em seguida ele colocou que o erro estaria em você negar uma das duas. O espírito pode vir espontaneamente e o espírito você evocar para ele falar. Por exemplo, vamos lá, na reunião pública, nas reuniões como ele colocou aqui, que tem um determinado dia, determinado horário, tem um grupo de espíritos assíduos àquela reunião, ele estará sempre ali. Então você pode deixar naturalmente que ele vai se expressar. Ponto. Vamos, isso aqui foi o que ele colocou aqui. Então vamos para a prática, como é que a gente faz. Primeiro, vamos entender o que é evocar. Evocar é chamar. Evocar é chamar. Muitas vezes você vê a pessoa lá, um espírito sofredor, doente, e o espírito diz assim, ela me chamou. Aí você diz assim, ele me chamou, ela está me chamando, não é comum isso? Estou aqui porque ela me chamou. Aí você pergunta assim, você se pergunta, como que essa pessoa, olha, eu estou mexendo aqui nos meus joelhos aqui, a dobradiça está enferrujada, aí eu mexo aqui um pouquinho para... como que o fulano vai chamar um espírito desse, mal ou doente, e ele está sofrendo, se ele nesse momento ele está pedindo ajuda? Não é uma questão? Pô, a pessoa está pedindo ajuda porque está mal. Aí você tira um espírito de junto dele, às vezes um espírito vingativo, um espírito ruim, ou um espírito doente, muito doente, e você se pergunta, como que ele chamou isso? O espírito está dizendo que chamou, então chamou. Evocar é chamar. E você evoca pelos seus desejos. Vocês guardem essa palavra aqui, que está aqui. No Livro dos Espíritos, também na questão, acho que é 467, está com o Livro dos Espíritos aí. Quer ver? Vamos ver o Livro dos Espíritos e você vai entender isso aí hoje, de Leno. Obrigado, Tiago. Olha aqui, a questão 467 do Livro dos Espíritos. Quatro 467, 462, 465, 466, 467. Vamos na 466. Todas essas 466. Eu gosto de botar no meu livro, aqui ó, Livro dos Espíritos, 466, 467, 468. Aqui está Livro dos Médios, 270. Livro dos Médios, é 269, né? Ó, por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Pergunta do Livro dos Espíritos, 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, como espírito, deves progredir na ciência do infinito. É por isso que, passadas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, é que tu atraís pelo desejo. Olha a palavra desejo aqui de novo. Quando tu atraís, é sobre ti que tu atraís pelo desejo do mal.
pois os espíritos inferiores vêm ajudar-te no mal, quando tens a vontade de cometê-lo. Eles só podem te auxiliar no mal quando desejas o mal. Olha aí o desejo. Os espíritos do mal só podem te ajudar no mal quando desejas o mal. Pois bem, se fores inclinado ao assassínio, terás uma nuvem de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas terá também outros que tentarão te influenciar para o bem, o que faz com que a balança se reequilibre e te deixe senhor dos teus atos. Aí ele colocou aqui uma observação. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem. 467. Eu vou falar dessa questão aqui, tá? Do desejo. 467. Podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Resposta: sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos. De novo a palavra desejo. Ou os atraem pelos seus pensamentos. Por isso que ele está me chamando. Mas vamos lá. E uma outra questão, ele vai usar de novo a palavra desejo aqui. Então vocês viram aqui, ouviram dos espíritos que a gente chama esses espíritos através dos nossos desejos. Vamos pegar uma coisa bem simples para vocês entenderem bem. Eu gosto de ingerir bebida alcoólica. Eu vou beber minha cervejinha, não tem nada demais. Quantas pessoas que bebem que não tem nada demais? Aliás, todos que bebem acham que não tem nada demais. A maioria não, todos, sem exceção. Milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro bebem a cervejinha. Vou descontrair, vou tomar uma cervejinha gostoso, desce bem. E aquele que toma uma cervejinha, toma uma, toma duas, toma três, né? Aí fica meio calibrado, né? Aí vai perturbar a mulher em casa, ou então vai dormir. Tudo bem. Vamos supor não, muitas dessas pessoas que desencarnaram, hoje, por exemplo, está desencarnando nesse exato momento, estão desencarnando milhares de pessoas no mundo inteiro. Dentre essas milhares de pessoas, muitas gostam de tomar cervejinha. Muitas. Muitas são até alcoólatras. No mundo espiritual, não tem alambique. Não tem alambique. Se tivesse alambique lá, estava tranquilo. Iam continuar bebendo lá. Iam continuar com seus vícios. Lá não tem plantação de tabaco para fazer o cigarro. Não tem. Não tem a maconha. Não tem. Não tem. Então, o que eles têm que fazer? A garganta, né, diz que fica assim, né? Quando fala no nome, até desce, engole seco. Poxa, eu tenho que beber. Não é porque você desencarnou que você mudou. Ontem a moça falou o que eu falo sempre, mas ela falou assim: não é porque eu tirei o chinelo do pé, é porque eu não sou mais eu, pô. Não é porque eu tirei a camisa, a calça e o sapato, o tênis, que eu não sou eu. Não é porque eu tirei o corpo físico que eu não sou eu. Aí você está no mundo espiritual, você tem vontade. Aí você tem vontade, você que está no corpo, eu que estou desencarnado. Poxa, eu tenho que tomar uma cervejinha. Opa, o Tiago está bebendo ali, vou beber com quem? Com quem bebe, com o encarnado. É o que a igreja chama de encosto. Então, quando você vai para um boteco ali, você passa, só vê um camarada bebendo sozinho, às vezes triste, está ali a noite toda um frio. No outro dia eu fui levar ali a Dilane em casa, aquele boteco ali, escondido, né? Tava lá uns dois, um frio danado, cheio de garrafa de cerveja.
Eles não estavam sozinhos. Aí ele bebe. Aí o outro que está desencarnado encontrou um parceiro, estimula cada vez mais. Vamos beber. Aí a esposa dele, estou contando uma história que é verdadeira, que acontece muito. A esposa dele não bebe. Ela vem aqui no centro, olha, não aguento mais o meu marido, vou botar o nome dele aqui. Aí bota lá, Gileno, papapá. Aí, como a esposa dele está sempre aqui, fazendo um esforço, vamos ajudar então ela? Vamos ajudar o Gileno, chama lá o endereço do Gileno. Aí vem um monte de espírito pinguço. Aí você chega para o espírito e fala, por que você está lá com ele? Mas é ele que me chama. Entendeu? É ele que me chama. Mas como que ele te chama? Não, ele me chama sim. Eu vou lá porque ele me chama. Às vezes esse espírito até se convence a ficar aqui, às vezes ele não quer ficar, ele volta para a companhia que ele estava. Então o que é evocar? Evocar é chamar. E você evoca pelos seus desejos, seus sentimentos. O desejo é pensamento, é sentimento, é tudo junto. Vou ver aqui a definição de desejo. Seus desejos, vamos botar aqui no dicionário. Vamos lá. O que significa a palavra desejo? Aqui está a definição de desejo, aspiração, querer, vontade. Aspiração, querer, vontade, isso que é desejo. Então você sempre atrai, como falou no livro dos Espíritos, você vai tramar um plano para assaltar um banco. Você está desejando, você está querendo, eu vou fazer uma coisa errada. Você vai atrair uma nuvem de espíritos que vai te influenciar, vai te ajudar. Porque não falta é assaltante do banco desencarnado. O que não falta é gente desencarnada que quer que pegue fogo, que é mais que dê errado, que saia tiroteio, que morra gente. Tá nem aí, não tem nenhum escrúpulo. E quem foi que desejou isso? Quem foi? Aí você chama esses espíritos aqui, não, ele me chamou. Mas como que ele te chamou para assaltar o banco? Ele me chamou, fui porque ele me chamou. Você gosta de fazer fofoca, seja lá o que for, porque você não para de pensar. Então, na verdade, nós evocamos o dia inteiro e também à noite. Porque quando você dorme, você sai do corpo, você vai para onde está o seu desejo. Para onde você quer ir, para o que você quer. Então você evoca o dia todo, 24 horas. Nós vamos entrar, nós já entramos nas questões, já passou, nas questões morais que você me perguntou. Eu pensei que ser médium era só incorporar o espírito, ver, falar, escrever, não. Não. Tem um comportamento. Eu conversava com um amigo que o médium lá da casa dele, né, não estava bem. Estava falando umas coisas meio esquisitas, meio estranhas. E ele tinha que fazer uma reunião importante com o plano espiritual na casa dele. Uma reunião importante. Porque ele precisava nortear um trabalho que é um trabalho espiritual, que era um trabalho espiritual. Então, foi lá, marcou com esse médium para fazer o trabalho. E eu perguntei para ele, mas vem cá, mas você confia? Por que você chamou o fulano? Aí ele disse, não, mas ali a reunião tinha um objetivo, todos nós estávamos atentos. Olha só a seriedade daquele que evocou. A seriedade, que era um grupo sério, para um trabalho sério. O outro é médium, estava meio desorientado, meio perturbado, com alguns problemas, mas o objetivo da reunião, daquele grupo que estava ali com seriedade, não permitiu que um espírito falsário se intrometesse e desse opiniões erradas.
Até porque o grupo tinha conhecimento, o grupo sabia das dificuldades do médium e o grupo sabia que ele era médium mesmo. Então, como nós vimos lá atrás, o fator mediúnico é um tripé. Um tripé. O médium, quem é o médium? A vida do médium. Como é que era a vida do Chico? Como é que era a vida do Altivo? Como é que é a vida do Divaldo? Como é que é o proceder deles? Como é que é o caráter? O médium, o espírito que vai assessorar o médium, o espírito. Quem é esse espírito? Ele tem demonstrado elevação em suas mensagens com este médium. Quem é o espírito? E o consulente. O consulente, aquele para quem vai dar a mensagem. Então, nesse exemplo citado, olha a mensagem. Então, pelo desejo do grupo, um grupo sério, um trabalho sério, vai impedir de que haja infiltração. Está entendendo? Por que a gente tem analisado as mensagens aqui na casa e a gente vê o cunho de seriedade da mensagem? Não importa quem escreva, não importa. Até porque o espírito não tem se identificado. Não importa, o que importa é a mensagem. Quando você lê a mensagem, você sabe de algumas fragilidades do médium em termos de conhecimento, doutrinário, mas você pega aquela mensagem e ela está muito superior ao que no momento o médium conhece. E você vê o cunho moral. Você, poxa, essa é uma mensagem. Essa é uma mensagem importante para o grupo. Então você vê ali o quê? A preocupação do guia da casa ou dos guias da casa com o grupo que está aqui. E ele está dando aquela mensagem ali, vocês têm vindo, que é de cunho moral sempre, falando diretamente dos nossos problemas, que a gente tem que se moralizar, né? Que a gente tem que se unir, que a gente precisa orar um pelo outro. E por que ele está fazendo isso, apesar de ver a desunião e alguns problemas sérios? Porque tem gente séria nesse meio. Porque tem gente querendo acertar, querendo trabalhar. Nesta última mensagem ele colocou. Por causa de alguns sérios, médiuns sérios, trabalhadores, nós precisamos de vocês. Então ele não vai deixar que o grupo se perca por causa de 1, 2 ou 3. Então, por causa da seriedade de alguns médios, e eu posso asseverar de que é a maioria, ele vem e dá a mensagem. Olha, faça isso, isso, isso. Inclusive, colocou da última vez aí, ó. Desculpe a minha rigidez. Ele foi rígido. Foi rígido. E ele coloca mais. O Cristo também foi rígido. O Cristo nunca brincou. Nunca brincou. Então, nós vamos ficar de brincadeira com mediunidade? Mediunidade é uma coisa muito séria. E quando você abre brecha para esses espíritos inferiores, é igual água ladeira abaixo. Aqui a gente tem uma montanha enorme que a gente vê a água que desce quando chove. Não tem quem segure. Não tem quem segure. É muita água. É a mesma coisa. O médium que brinca com a mediunidade, a hora que os maus espíritos tomarem conta da mente dele, vai ser difícil o retorno. A queda é grande. Poderá ser levado à loucura. Agora, como é que esses espíritos chegam no médium? Eles não chegam quebrando vidraça, arrebentando a porta. Chega sutilmente. Vai envolvendo e vai fazendo com que o médium lance a semente da discórdia. Tiago, cara, Gileno, tu abre o olho com o Gileno, cara. Ele começa. Ele diz, eu tenho a
a tendência em falar mal dos outros, pô, Tiago, começa a falar mal do Gileno. Para você. Você gosta? É mesmo, Nilton? Pronto, ferrou. Tiago, mas não é só gileiro, não. O pastor também. Ó, aí começa um a desconfiar do outro. Isso é pólvora. Um dia, uma semana, um mês, um ano, uma hora explode. É assim. E por que ele veio no meu ouvido? Pelo meu desejo. Eu gosto disso, eu quero isso. E por que você aceitou e mandou? Porque você também gosta. Se você não gostasse, eu não ia nem a você. Porque na hora que eu fosse, você ia cortar a minha, eu não ia mais. Entendeu como é que acontece? Então você evoca em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo que você pensa. Ah, eu vou pular o carnaval. Vou lá, Unidos da Ilha do Governador. Vamos botar a ilha lá. Unidos da Ilha do Governador. Vou lá. Não é Unidos da Ilha? Lá como é o nome daquela escola lá? Hã? União da Ilha. Vou lá para a União da Ilha. Não tem nada demais. Eu vou lá pular meu carnaval. Aí você pensa, o que você está evocando ali? O que você está querendo? Você vai dizer assim, mas eu só quero me divertir. Você não vai se divertir sozinho. Você vai para um bloco, você vai para um grupo, você vai para uma escola. Eu não estou falando mal, não, estou dizendo como que acontece o desejo. Você foi para lá, você deseja aquilo. O Baltazar vai pular lá o carnaval com você? O espírito Baltazar? Eu acho que nem em carnaval ele fala. Nem a palavra ele fala. O altivo vai para lá? Não. Pô, mas eu sou médium lá da casa do SEAP, o altivo está sempre lá, ele é o diretor da casa. Mas você foi para lá porque você quis. O outro que está lá não está com um coração tão puro quanto o seu. Tem gente que vai realmente para brincar. Aí o outro mexe com a sua esposa, com a sua filha. O outro bebe demais. Você está naquele bolo. Você está naquela vibração. A vibração de lá é a mesma vibração daqui? Não é. Então você assumiu o risco, como diz lá no Código Penal, você assumiu o risco. Você foi para lá, soltou uma briga, você tá tomou uma garrafada na cabeça. Nem esperava, nem viu, quando viu, mas eu não tive culpa. Mas o que você foi fazer ali? Você já está em outra. Você já está com um pensamento, você já deve estar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Como disse Paulo de Tarso. Então você tem que se preservar. Não dá para o médium ir a qualquer lugar. Não dá mais passear em qualquer lugar. Ele pode? Pode. De novo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O médium não dá para fazer certas coisas mais que ele fazia antes. Tudo bem, por ignorância ele fazia. Agora ele está estudando para deixar de ser ignorante. Ele está aprendendo. Não dá. Não dá. Então, determinados grupos não dá para eu fazer parte. Determinados assuntos não dá mais para eu fazer parte. Então, você às vezes tem grupo de WhatsApp que, vou dizer uma coisa simples, não vale a pena. Não vale a pena você participar. Aí você acaba omitindo uma opinião. Quer ver uma coisa simples? Não dá mais para a gente ficar nessa de discutir, por exemplo, política. Lado A, lado B. Porque já tem aí uma celeuma muito grande. E a tua opinião não vai modificar naquele grupo, naquelas pessoas. Só vai arrumar mais celeuma. Não é obrigado. Você não precisa ficar alheio. Você tem que saber. Eu escutei a notícia, vi, poxa, o país está dessa forma, a economia está dessa forma. Poxa, onde é que eu vou morar? Essa cidade é mais violenta, essa cidade é mais calma.
Tu tem que saber. Agora, você participar dessas discussões acaloradas como médium, não dá mais. Por que que nós não nos envolvemos? Não é você ter raiva da política, não é, mas não dá para a gente se envolver. Vou sair candidato a deputado estadual, deputado federal, como espírita, aqui tem um espírito. Não dá para eu misturar aí o que eu estudo aqui, a doutrina espírita, com a política. Não dá. A política é importante para o país? É claro que é. E eu participo dela com o meu voto. Eu tenho que ir votar. Eu tenho que saber quem são os candidatos e escolher um. Ou dois, ou três, ou quatro, como tem aí nas diversas. Mas não dá para eu me envolver mais, não dá mais para eu me envolver nessas discussões acaloradas. Porque que espíritos que estão ali? Vocês já viram um debate lá no Congresso? Como é que é? Bastante acalorado. Às vezes um quer bater no outro, não é? Né? Um xingamento daqui, um xingamento de lá, seu isso, seu aquilo. Que espíritos estão ali? Quem é que eles estão chamando para esse debate? Estão evocando. Eles estão evocando. Aí você vai entrar naquele meio. Então a gente tem que cuidar do nosso pensamento e do nosso sentimento. Entendeu? Aí você vai se trabalhando, você vai se moralizando. Ontem a gente viu ali algumas pessoas que nós tratamos. Por que que o espírito estava com aquela moça, uma menina? Por quê? Porque ela chamou, por causa dos desejos dela. Aí eu fiz uma pergunta a ela lá, você viu? Você fez isso? Estava sentindo o cheiro, você sentiu o cheiro de álcool? Cheiro de álcool, exatamente. Por que que sentiu? Porque ela gosta de beber. Nós perguntando, você bebe? Você bebeu? Não, não bebi não, ficou com vergonha. Mas você bebe? Bebo. Mas se ela não bebeu ontem, e parece que ela bebeu ontem, anteontem ela bebeu, com certeza. Impregnado. Então ela não estava aguentando, ela quis ajuda. Aí se você chama aquele espírito e conversa, por que que você está junto dela? Acho que eu perguntei. Ela que está me chamando. Ela está me chamando. Fulana, como é que tu está chamando ele? Ela vai dizer, não, eu não chamei esse. Aí se ela visse ainda o aspecto do espírito, ela ia ficar horrorizada. Aí que ela dizer, não, mas eu não chamei ele não. E ele vai dizer, chamou sim. Chamou sim. A hora que você vai beber, você me chama, eu vou junto, porque eu gosto. A gente bebe junto. A gente bebe junto há quanto tempo? Agora que você quer romper isso? Por isso que é difícil você largar vícios. É mais fácil você adquirir virtudes do que se despojar de vícios. Fala. Quem não tem o conhecimento da doutrina, acha que o chamar é falar o nome do espírito, vem cá, fulano de tal. Mas não é. É o desejo que você tem ali daquele prazer. É o desejo. Exatamente. Você está chamando um anjo, não só aquele que você já conheceu. Um montão. Está passando na rua, começa na cervejinha, depois começa no cigarro, começa no bate-papo ali no botiquim, quando vai ver, a torcida do Flamengo está toda ali contigo. Ontem eu recebi uma notícia que eu fiquei triste. Falei, fulano, como é que tá? E o fulano? Pô, Nilton, o fulano morreu, cara. Eu falei, fulano morreu, cara? Pô, ele trabalhou junto há muito tempo, morreu, foi assassinado. Falei, não brinca, que coisa triste, me dá o nome dele. Só sei que o nome dele era Caldas, que Jesus o ajude. Caldas. Não sei o nome dele todo. Eu pedi o nome dele todo para a gente botar ali para ajudar. Ele era até simpatizando da doutrina. Alterado, colega alterado, mas gente boa. O gaúcho lá. Tudo bem. Aí ele me contou. Ele foi para um bar, estava lá, ele não sabe o que foi lá, teve uma briga, uma discussão, uma briga, não sabe se ele estava envolvido ou não, está me dando até dor de cabeça, estou evocando ele aqui, que Jesus o ajude aqui, se ele vem para cá. E ele estava armado, tomaram a arma dele e
Mataram. Foi isso aí que chegou ao ouvido. Agora você vê, o que o guia dele, o que o anjo da guarda podia fazer? O que os espíritos bondosos poderiam fazer? Nada. Ele foi para um lugar, que eu não sei que lugar é esse, misturando bebida, armado, briga. Aí você vai nesse mesmo lugar, você nem conhece ele, você senta lá, você vai para um lugar desse, você vai beber. Estou pegando a bebida, que é uma coisa comum, que muita gente diz que não há nada demais. E todo camarada que bebe sempre diz que não é viciado, que para quando quiser. A hora que eu quero eu paro, não sou... Eu só bebo domingo e durante a semana. O Bill não é viciado. Bill não. Ele bebe só porque gosta. Então, aí você vai lá, senta lá, a briga estourou aqui do teu lado, sobra um tiro para você perde a vida. Ah, mas não só morre. Não, você não precisava morrer daquela forma. Nós estudamos aqui na Fronteira da Loucura, estudamos no Carnaval. Aí tem um caso lá do casal, aquela cena dolorosa. O casal vai para o Carnaval, lá na Presidente Vargas, vai um casal com a filha. Sem intenção nenhuma, foi lá. Vem um mascarado, começa a mexer com a mulher dele, com a filha dele. Começa a rodear. Ele se afasta. O mascarado, os dois mascarados, insiste, perturba, insiste. Ele tenta sair até que ele reage. Quando ele reage, ele briga com o outro, se embola com o outro, com o camarada. O outro companheiro, o outro parceiro que estava ali perto, puxa uma faca e ele morre ali mesmo. Enfia na barriga dele, ele morre ali. Está lá no livro, A Fronteira da Loucura. Diante da mulher que fica apavorada, eles mascarados fogem no meio da confusão, abre aquele clarão ali, até chegar a ambulância, até no hospital, morreu. Estupidamente. Estava no mundo espiritual enlouquecido. Aí tem toda a história lá que vocês podem buscar ali, que é através da mediunidade do Divaldo. E o espírito, o Dr. Bezerra, conta ali, ele não precisava passar por isso. Ele tinha sim um problema para resolver, mas não precisava ser dessa forma. Ele tinha lá uma dificuldade sim, mas ele poderia ter uma úlcera ali no estômago, ele poderia ter alguma coisa que não fosse tão chocante, tão doloroso e tão escandalizante. Então ele procurou um lugar, ele não foi com segundas intenções. Foi com a família, estava até com a família. Mas e o outro? E o outro? Você não sabe quem está ali? Você não sabe. Quantos você vê e quantas torcidas de futebol marcam encontros para brigar e se perde vida ali. Você vai pelo seu desejo, ele me chamou. E você vai, em muitos desses casos, você pode ser considerado um suicida. Outro dia, estava aqui, nós estava conversando sobre futebol. Estou falando das paixões perto da gente. Aí o professor lá, não o outro aí que vem dar aula aí para as crianças aí, tranquilão, gente boa. Aí fui lá ver o Fluminense dele, botou a camiseta do Fluminense, fui lá com o sobrinho, com o amigo, assisti o futebol dele. Acabou o jogo, ele veio embora e disse que estava descendo a escada para ir para o metrô, para pegar o metrô. Disse que do lado dele ele viu, tinha um cara, um do lado dele, outro aqui, um olhou para o outro assim, um olhou para a cara do outro. E ali eles arrumaram uma briga, uma confusão. Não, era uma torcida rival da outra, eles marcaram encontro ali. O que foi que ele fez? Ele disse que conseguiu descer, se escondeu debaixo de uma ele falou roleta, não sei o que, conseguiu se esconder ali, porque o pau quebrou e veio a polícia,
jogou gás lacrimogêneo, deu borrachada em todo mundo e ele rezando para não sobrar para ele. Tirou a camisa, botou no rosto para poder respirar, porque não conseguia respirar. Até que conseguiu passar a roleta e veio o trem e foi embora. Conseguiu sair da situação. Se ele morre ali, ele podia morrer? Estava previsto morrer daquele jeito, naquele dia? Não. Ele chamou aquela situação. Ele chamou. E se ele se fere, vai para um hospital, fica doente, vamos botar o nome dele aqui. Aí vai chamar os espíritos que estão lá com ele. Aí os espíritos vêm aqui, mas por que deixou acontecer? Mas ele me chamou. E aqueles que foram brigaram sozinhos? Não, eles evocaram um grupo de espíritos. Então a briga foi no mundo espiritual e no mundo material. Tá. O senhor está falando aí sobre isso evocar. Essa semana não, mas 15 dias, 20 dias, Letícia falou comigo que vai chegar uma hora que a gente não vai poder ir mais para lugar nenhum. Porque além de eu estar evitando, e quando eu vou para lugares, parece que lá revolto, estressado, atrás dela. Ela falou isso aí, agora o senhor falando aí. Tá vendo? Mas assim, quando a gente começa a trabalhar mediunicamente, a gente começa a. Não sei se o seu termo é esse, a gente começa a exalar uma certa luz. Então, quando nós passamos por qualquer lugar, Chama atenção. os espíritos não têm luz nenhuma, aquela luz fraquinha que a gente começa a ter, atrai. Uma vez eu fui no churrasco com os amigos, cara, eu não fiquei 2 horas no churrasco, não estava me sentindo bem. Ainda peguei uma cervejinha para tentar entrosar assim com a galera, mas não adianta. Então, hoje eu vou providenciar esse microfone para não ficar em silêncio. Pena que você chegou agora. Que a gente Você atrasou, né? Porque a gente falou aqui sobre evocação. Evocar, a gente vai continuar esse tema. Já está na hora de acabar agora a aula. Evocar é chamar. Então a gente está falando aqui, como é que é seu nome mesmo? Júlia. A gente está falando aqui da evocação. E Júlia, a gente evoca o tempo todo, porque a gente evoca pelos nossos desejos. Às vezes, por exemplo, você bota o nome ali, você atende, ou os espíritos que incorporam no médio, se a gente for conversar, naquele trabalho que você viu ali, aquilo ali é um trabalho emergencial. Aquilo ali é uma emergência, que a pessoa não está bem, e para ela ver o que ela tem que fazer. A gente só faz uma vez, a gente não faz mais de uma. Acho que fizemos até 2 vezes com você, não foi? É exceção. Normalmente faz uma vez para a pessoa, a orientação é essa, da dona Ivone, para a pessoa ver a situação dela e ela se cuidar. Não é o lugar de fazer, não é o trabalho ali feito. Mas aquelas vezes, aqueles nomes ali, depois você vai me dar, nós já atendemos, mas você hoje me dá de novo, a gente atende aqui sexta-feira. Aí a gente lê o endereço, os espíritos vêm. A mesa mediúnica através dos médios. Ele não sabe quem é. Só bota um endereço lá, rua pau. Aí eu não boto nenhum nome no papel. Bota só o endereço. Aí você vai conversar com eles. Vem cá, por que você está junto da Júlia, Tiago? Aí o Tiago vai dizer, mas ela me chama. Falei, Júlia, tu chama ele? Se você estivesse vendo. Eu? É. Não, você me chama. Mas como que você chama? Pelo que você gosta de fazer, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. Aí a gente tem que começar a cuidar do que eu sinto, do que eu penso, do que eu sou como pessoa. Estou fazendo um resumozinho aqui. E a gente tem que começar o médium a ter cuidado aonde vai, com quem a gente anda. Um trabalhador da doutrina espírita pode fazer tudo, tudo me é lícito. Porém, nem tudo me convém, como diz Paulo de Tarso. Aí você vai para um bar de noite, vai beber, ou não vai beber, vai se divertir com os amigos. Então você foi para um lugar em que você está exposta
a sofrer as consequências daquele lugar ali, do que aquilo provoca, as vibrações que estão ali. Que espíritos estão ali, desencarnados? Que vão beber, que vão fumar. Se vai gente para lá que gosta de brigar, é espírito que está doido para sair uma briga. Aí nós falamos de torcida de futebol, que foi o último exemplo. A torcida marca com a outra um encontro para brigar depois do jogo. Um monte de espírito ali, ó, que vão, às vezes eles brigam também entre eles, ou pode só excitar, que é mais é que morra gente ali e que uns apanhem e outros batam. Então a gente evoca, a gente chama, aí nós colocamos aqui o colega que foi lá assistir o futebol. Ele foi tranquilamente assistir o futebol dele. Porém a briga estourou do lado dele, que ele teve que se esconder. Mas pelo menos o Pimenta, ele disse que ficou com o olho ardendo até chegar em casa. Agora, ele procurou aquilo ali. Demos um exemplo do carnaval. A pessoa foi lá na Presidente Vargas, né? Aquele é antigo, aquele livro ali. Quem conta é o Divaldo. Foi ele, a esposa e a filha. Aí, dois mascarados mexeram com a esposa, mexeram com a filha, insistiram. Ele tentou sair, insistiram, até que ele reagiu. Quando ele reagiu, foi assassinado. Perdeu a vida desnecessariamente naquele momento. Então, o médium tem que saber para onde ele vai, saber o que ele pensa, saber o que ele sente, renovar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Por isso, a reunião pública, por isso, os estudos. Ó. Olha quanta coisa você acabou de ouvir agora. Você já tinha ouvido sobre isso? Está vendo? E há quanto tempo, quantos anos você sofre com a mediunidade? Desde novinha. Então, Paulo de Tarso diz assim para a gente: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quem é o profeta? O médium. Então, o espírito está sujeito ao médium, e não o médium ao espírito. Ah, o espírito me pegou na rua, me pegou na van, eu não sei o que fazer. Já te pegou na rua o espírito? Nunca você ficou incorporada na van, não? Não, ainda não, né? Tem gente que vem aqui que o espírito pegou na van ali, né? Como que o espírito pegou a pessoa ali e incorporou? Ela está sujeita ao espírito. E tem que ser o contrário. Tem que ter dia, hora, lugar. E para isso você tem que se moralizar. Quando você começar a sentir, ó, agora não. Aqui não. Aqui não. Tem lugar, tem hora, tem dia. Mas para você dizer isso para o espírito, você tem que ter moralidade. A gente não precisa ser lá aqueles que nós somos imperfeitos, mas você vai fazendo um esforço, você angaria a simpatia dos bons espíritos, da proteção dos bons espíritos. E como que você angaria a proteção dos bons espíritos? Trabalhando. É o trabalho da caridade, é o trabalho do amor. Ah, mas eu vou ter que fazer isso a vida inteira? Esse é o nosso dever, é a nossa obrigação. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai casar, vai ter filho, mas não pode deixar também de cuidar do lado espiritual. O que acontece normalmente é que as pessoas cuidam somente do lado material. O que Jesus disse lá? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Porque eu sou espírito. Então, como espírito, eu preciso me intelectualizar, preciso estudar, preciso aprender. Eu, como espírito, preciso me moralizar, preciso me crescer. Porque o corpo vai ficar. O corpo vai ficar. Eu não sou o corpo, eu uso o corpo. Então, eu cuido do corpo e cuido da alma. Eu tenho que cuidar dos dois. A gente não está pregando fanatismo, não é isso. A gente está aqui conhecendo o mundo espiritual, esse mundo que nós fazemos parte. Ah, eu vou para lá quando eu morrer. Não, o mundo espiritual é aqui. Está cheio de espíritos sentados aqui ouvindo o que nós estamos falando. Os mundos se entrelaçam, se interpõem.
Nós influenciamos a eles e eles nos influenciam. Entendeu, Gileno? Foi bom esse estudo, né? Alguma pergunta, Júlia? Então vamos terminar, vamos fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua aqui na 278. Obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos guias, benfeitores desta casa de amor que nos sustentaram. Obrigado a Leon Denis, a Allan Kardec, ao nosso Ernesto Bozano, o patrono desses estudos. Ajuda-nos a sermos homens de bem. Inspira-nos sempre. Conduza-nos, Senhor, os passos diante da vida. Proteja a nossa mente, a nossa alma e nos envolva com o teu imenso amor. Que seja então em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP. Em nome do Ernesto Bozano, de Leon Denis e de Allan Kardec. Que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.